Que letra feia é essa aqui? Contar. Ah, o forno não deve ser aberto antes do bolo estar pronto. E eu acho ela perfeita. Hoje eu quero falar com vocês sobre um poder, meus amigos, que só o silêncio pode te dar. Como você pode manter o seu silêncio para ajudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E por quê? Que é o mais importante de tudo. Porque você não consegue ficar em silêncio. Existe um motivo para isso, né? Então, vamos lá. Ó, uma das coisas que eu vejo aqui que traz muita dificuldade em ficar em silêncio é o incômodo, né? Existe um incômodo em ficar em silêncio. O silêncio deixa um espaço entre você e a outra pessoa que não pode ser preenchido, porque a gente está em silêncio. O que vai acontecer nesse espaço? Vamos preencher ele com várias paranoias que a gente vai criar quando a gente está em silêncio com outra pessoa. Eu passei por isso várias vezes enquanto eu atendia clientes e teve um período da minha vida que eu ficava muito incomodada de não conversar. Eu ficava muito incomodada de atender elas em silêncio. E mais incomodada eu ficava porque eu ficava tentando gerar assunto quando eu não queria. Eu não queria conversar. Eu queria só trabalhar. Tinha dia que eu tava quieta. Não queria ficar o tempo todo, sabe? Tentando conversar com a pessoa. E aí eu fui pra dentro. Eu fui pra dentro pra entender por que que eu não calo a boca. Por que que eu não consigo ficar calada? O que que tem de tão errado em eu ficar calada? Por quê? Porque existe uma ansiedade social em ficar calado. Aí o que que você faz? Começa a falar desesperadamente, coisas aleatórias, que às vezes as pessoas nem querem saber. Você se torna uma pessoa chata, porque você não cala a boca. E de vez em quando é bom o silêncio pra gente digerir. Você tá e vai comer com uma amiga, você tem que comer, né? Só conversar. Nossa, várias vezes eu percebi que eu estava só conversando, conversando, conversando. Eu não estava ouvindo a música, eu não estava bebendo a cerveja, eu não estava comendo, eu não estava sentindo o que eu estava fazendo, sabe? Eu estava só ali nessa ansiedade de, ai, deixa eu manter essa pessoa entretida aqui em mim, porque aí ela gosta de mim. Aí eu vou sentir que eu tenho valor. Agora, no silêncio, às vezes a gente não consegue sentir isso. E aí fica com a gente o quê? As paranoias. E isso é uma coisa que a gente tem muito para tentar agradar. No silêncio, você não sabe se a pessoa tá gostando de você, mas se você tá conversando e ela tá respondendo, você tem a ilusão de que ela está gostando de você. E pode não estar. Dentro dela, ela pode pensar: poxa vida, ela não vai parar de falar. Ela não vai parar de falar. E aí você, sabe assim, um tiro no pé? Que você não vai conseguir agradar uma pessoa não calando a boca. Foi isso que eu senti muitas vezes. Então, sustenta o silêncio. Se você não quer conversar, sustenta esse silêncio, sabe, interno, de não, tá tudo bem a gente só ficar por aqui, eu não preciso de conversar. E nesse momento você vai perceber que você ganha paz. Sabe? Você pensa assim: poxa, eu tô aqui conversando. Eu não quero muito, então eu vou ficar calada, porque de repente aquela pessoa também não quer conversar muito. Se a pessoa quiser, ela puxa papo. É muito melhor porque você começa a desfazer uma crença que é a crença do desvalor. Quando você fica calada e dá a chance para a pessoa ter uma conversa com você, você começa a perceber que ela quer ter uma conversa com você. E aí você vai aumentando o seu grau de valor. Você vai pensando: poxa vida, então eu não preciso de ficar o tempo todo sustentando que a pessoa goste de mim. Parece que ela já gosta de mim. Não é uma ficha que pode cair que é assim, não traz uma paz? Uma sensação de, nossa, eu não tenho que me esforçar tanto aqui. Acho que ela já gosta de mim por eu ser quem eu sou. Eu não preciso de ficar aqui mantendo esse diálogo o tempo todo, freneticamente, com essa ansiedade que tá explodindo na minha cabeça. Tá tudo bem eu ficar em silêncio. Uma segunda coisa, né, que é buscar aprovação. Se você é uma pessoa que fica falando o tempo todo das coisas que você vai fazer, eu já te aconselho a parar. Por quê? Porque você perde força. Você perde força. E você vai percebendo que se você ficar em silêncio sobre aquilo que você vai fazer, ou seja, é um plano futuro, é algo que você ainda nem começou, você vai perceber que você guarda força daquilo pra você. Não, eu não vou contar. Não, mas eu não vou contar porque o fulano vai ficar com inveja, porque aí a gente entra nesse âmbito que eu nem gosto muito, que é, ai, terão inveja de mim. Gente, quem somos nós, né? Quem somos nós, alecrins dourados? Não é questão de inveja, é questão de eu perco força. Por quê? Tem uma frase muito boa que vai linkar isso que eu tô falando, que é: o forno não deve ser aberto antes do bolo estar pronto. E eu acho ela perfeita. Realmente, você não tá com aquilo feito. Se você não tá com aquilo feito, se você não começou essa ação, não fala. Fala do que você já fez, fala de onde você já foi, fala daquilo que você já tem, fala daquilo que você já é, das coisas que você já conseguiu concretizar. É sobre isso que você vai conversar. E tem tanto assunto pra gente conversar com as pessoas. Você pode ser uma pessoa mais curiosa sobre a vida alheia. Curiosa no sentido de, nossa, que bacana que você conseguiu fazer isso. Como você fez? Curiosa nesse sentido, não de ficar curiando pra falar pras pessoas, falar mal e tal. Curiosa de, nossa, você conseguiu, achei tão legal, eu quero também. Como você tá conseguindo ir na academia todos esses dias? Porque você tem uma vida corrida, a minha também é corrida. Me conta. Tem tanta coisa legal pra gente conversar, você não precisa ficar falando da sua vida. Principalmente do que você não fez ainda, gente. Você perde força. Porque quando você conta, a pessoa pode vir e dar algumas opiniões, porque você tá contando, você tá abrindo a porta.
E essas opiniões pode te deixar um pouco inseguro. E coisas novas já gera insegurança o suficiente. Você não precisa da insegurança das outras pessoas contribuindo na sua insegurança, entendeu? Então, se a gente conseguir não falar tanto dos nossos planos futuros, a gente guarda essa força de ação. Eu fiz isso quando eu mudei e eu fiquei calada. Eu aluguei o apartamento calada. Eu fui na imobiliária. Eu resolvi tudo que tinha que resolver calada. A necessidade, gente, de falar, ela é a necessidade de aprovação, gritando. Tipo assim, eu vou fazer isso, eu tô certa? Você me apoia, eu tô certa? Será que eu faço? Será que eu não faço? Quando você já definiu isso em você, você não precisa disso. Eu já tinha me aprovado, falei, essa é a minha necessidade, eu preciso mudar. Eu preciso ir para um lugar, viver a minha vida, a minha, só a minha. Eu tinha essa vontade. Tem gente que não tem, tá tudo bem. Eu tinha. E aí eu pensei, eu não posso ficar falando, porque as pessoas geralmente vão falar o quê? Eu morava com a minha mãe, meu irmão, vão falar o quê? Ai, fica na casa da sua mãe, você vai juntando dinheiro, vai guardando dinheiro. Gente, não guardava. Você vai gastando. Aí tudo que tem, tudo que tem você quer ir, porque aí você não tem nada, né, compromissos assim muito fortes para cumprir. Então você não é bem assim. Aí eu já imaginava que eu ia falar para algumas pessoas, e elas iam falar: "Ai, você é boba, hein? Fica na casa da sua mãe". E eu falei: "Gente, não é isso que eu quero". Então, eu guardei e eu me senti tão forte para fazer, e foi um corre assim de um mês. Um mês eu estava com tudo resolvido, tudo arrumado. Foi uma força que eu posso dizer sobrenatural. E um terceiro e último ponto que é você, nossa, que letra feia é essa aqui? Contar. Ah, você fica contando as brigas que você tem com as pessoas que você ama. Não fale mal de alguém que você ama para alguém que não ama tanto assim essa pessoa. Ou para alguém que nem ama essa pessoa. Porque você vai ficar frustrada. A pessoa para quem você está contando uma briga, uma contenda, ou falando mal porque você está com um momento de raiva, essa pessoa vai dar a opinião dela. Ela vai dar a opinião dela, vai falar mal da pessoa que você ama e você vai ficar muito brava com a pessoa que você tá contando. Então, assim, não tem necessidade de você falar mal dessas pessoas que você ama para alguém que não as ama. E nem para ninguém. Por quê? Porque para ninguém no sentido assim, falar mal de outras pessoas para alguém nunca é vantajoso. Se você tá passando por um momento que você brigou com alguém e você tá precisando de desabafar, encontre alguém que te ama, e uma pessoa com decência e que também conheça essa outra pessoa, para que você apenas desabafe, não para que você fale mal. Porque você traz peso para sua vida, porque em algum momento do futuro muito próximo você vai se arrepender de ter falado mal dessa pessoa. E você traz peso também para a vida da pessoa que você está falando mal. Porque as nossas palavras têm poder. E todas essas palavras que a gente emana, ela vai, nessa imensidão de energia que a gente vive, ela vai encontrar a pessoa a quem você está falando mal. E vai pesar nela isso que você está falando. Se você ama essa pessoa, encontra alguém para desabafar. Desabafa, ou às vezes você vai anotar num caderno, você entra para dentro do quarto, conversa com você mesmo no espelho e põe ali os seus pontos, sabe? Evite falar mal. Porque você tá falando muito de você também quando você tá falando mal de alguém. E quando a gente tá no caminho do autoconhecimento, logo em algum momento você fala, não precisava ter falado mal dessa pessoa pra aquela outra pessoa, né? Ela nem conhece, tem tantos pontos positivos, eu falei só os negativos. Aí você evita o quê? Você evita o remorso, você evita o peso que você traz pra sua vida e pra vida da outra pessoa, e você evita se sentir mal. Porque a gente sabe que a gente se sente mal, né? E essa situação vai passar. E a melhor forma de você fazer com que ela passe mais rápido é você não ficar gesticulando palavras de, sabe, de peso e palavras ruins sobre isso que aconteceu, sabe? Se foi um momento ruim, não prolongue o momento. Não prolongue falando para todo mundo, Deus e todo mundo, o que aconteceu. Não prolonga, não. Mantém aqui. Escolha uma pessoa, duas, para você ter ali uma troca de opinião, para ver o que eu posso fazer, que eu tô um pouco perdido. Se você não pode ir no terapeuta, anota no caderno. Isso ajuda demais, demais. E eu espero que esses três pontos que eu trouxe tenha trago um pouco de clareza sobre essa questão de ficar em silêncio, essa questão de ganhar força no silêncio, essa questão de não precisar tanto da aprovação alheia, sabe? Se você já entendeu o que precisa, entendeu o que quer, você não precisa ficar contando a sua vida. Conta o que você já fez. O que você não fez é o bolo que tá indo pro forno. Ou às vezes você nem pôs ainda a massa, você não tá nem fazendo esse bolo, você tá só pensando na receita. Fica quieto, sabe? Fica off. Você vai ver, gente, dá um poder sobrenatural. E o primeiro que eu tinha falado que é, não fica conversando igual uma louca, desesperadamente, sabe? Você tem o seu valor. E você não precisa fazer com que ele se prove conversando e contando e o tempo todo gesticulando. Fique em silêncio. Vamos ver o que o silêncio vai trazer pra você? Quais as respostas internas que o silêncio pode te dar e que ninguém do lado externo vai conseguir fazer? Ninguém vai conseguir te falar o que tá, ó, dentro de você. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo, gente.